Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras, às 21 horas, aos sábados, às 20h30 e nas quintas-feiras, às 13 horas. Nosso programa hoje está composto da doutora Márcia Plácido, doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plácido e um convidado especial, que é o senador Roberto Requião, que já esteve aqui conosco há um programa atrás, há uns 2 meses atrás. Então, seja bem-vindo novamente, senador Roberto Requião. Prazer é meu. Mas vocês convidado especial, menos que isso, né? Um ex-senador desempregado e aposentado com R$ 2.879 do INSS por mês. Ah, mas tem muito conhecimento. Eu fui prefeito, fui deputado, fui governador 3 vezes, senador 2 vezes. E não entrei nas aposentadorias parlamentares por escrúpulo e hoje estou aqui ferrado. Ah, mas tem muito conhecimento político da nossa política para ajudar ainda o Brasil. Eu acho que o senhor ainda não pode abandonar a vida pública. Eu não falei isso. Eu que estou dizendo. Eu acho que não pode. Não. Estou fazendo lives no país inteiro. O Brasil ainda precisa muito do senhor ainda. Estou fazendo lives por todo o país. Estou fazendo política muito mais do que quando tinha mandato. Pois é, mas e agora, libertado de qualquer vínculo partidário que me impeça e questione, inclusive, o meu mandato. Estou utilizando a minha experiência, o conhecimento acumulado e dizendo com franqueza o que penso e o que vejo disso tudo. Acho isso muito bom. Bem, iniciando o programa, senador Roberto Requião, eu queria fazer uma pergunta que me deixou muito impressionado no programa anterior. Naquela ocasião, o senhor tinha dito que quando estava exercendo o seu mandato no Senado, o senhor estava encarregado de fazer um projeto da criação do CNJ. E que, nesse interregno, enquanto estava em elaboração esse projeto, o senhor estava fazendo um projeto para evitar o corporativismo, né? Que a gente sabe que existe corporativismo na OAB, no Judiciário, tudo quanto é órgão de classe é corporativista. E, nesse meio tempo, o senhor me parece que teve um compromisso na Europa, né, também no exercício do mandato, né, parece que teve uma questão lá, não sei em que local o senhor tinha falado, e quando voltou, um outro senador tinha assumido esse projeto, e esse projeto tinha sido aprovado totalmente desidratado, totalmente diferente daquilo que o senhor tinha planejado. Então, eu queria que o senhor nos dissesse como era esse projeto que era a sua intenção de apresentar. Da criação do CNJ. Na verdade, eu não estava encarregado de fazer o projeto, eu tomei a iniciativa de redigir. Eu estava escandalizado com os desmandos do juiz e principalmente os abusos na hermenêutica da interpretação da lei. A lei dizia preto, o juiz dizia branco e ficava por isso mesmo. Muita gente foi punida, muita gente foi absolvida por falta de obediência à intenção do texto legal. Então, eu dei uma olhada no projeto de Portugal, no projeto argentino e no projeto espanhol. O projeto espanhol, a meu ver, apertava muito a situação do judiciário, porque ele vinha para corrigir um abuso monumental do governo autoritário, né? Francisco Franco e tudo isso, que permitia ao rei tirar o juiz de uma ação quando ele não estivesse gostando da condução do processo. Então, eu fiz um projeto que era um meio termo, mas que dava uma expressão significativa para a sociedade civil. Claro que tinha a participação do judiciário, a participação do Senado, mas abria um espaço para a sociedade civil significativo, para escapar do corporativismo. Por quê? Porque o corporativismo é a expressão coletiva do individualismo, do egoísmo. O corporativismo é uma manifestação de um grupo profissional ou um grupo social acima dos outros. Eu redigi esse projeto, caprichei nele, mas de repente eu fui eleito presidente da Eurolat. A Eurolat,
o Parlamento Europeu Latino-Americano tem um presidente europeu e um presidente latino-americano. Eu fui o presidente latino-americano na parceria com o espanhol. E eu fui para Bruxelas, para a sede. Quando eu voltei, o Jefferson Carpinteiro Pérez, que era, se não me engano, o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, havia proclamado o meu projeto inconstitucional. E tinha feito outro extremamente corporativo. Entregou a maioria para o judiciário, para os juízes de carreira. E não era isso que eu queria. Eu queria que eles tivessem peso, sim, mas jamais no domínio absoluto, porque daí o veso corporativo ia prevalecer novamente. E tinham feito, paralelamente a isso, outro projeto semelhante para o Ministério Público. E tinham aprovado aquilo, então eu não pude fazer mais nada, mas fiquei profundamente contrariado. Eu acho que nós estamos com problemas sérios do Judiciário. Você veja, se dá uma olhada no Supremo, eles não obedecem à lei mais. Esse caso recente do afastamento do mandato do tal Chico de Oliveira, que é um bolsonarista muito amigo do Bolsonaro, que numa investigação pelo desvio suposto, e eu não suponho, eu conheço essa gente, eu acho que foi real o desvio de dinheiro da saúde, teve a sua casa revistada. E o encontraram com 30 mil reais, mas o desvio era de 20 milhões. Você não acha de cara, já que a proporcionalidade é estranha? E o Barroso afasta ele do Senado da República. O Barroso não pode fazer isso, ele não podia atropelar o Senado da República e afastar um senador eleito com maioria de voto popular. Eu acho que o Senado deveria ter dado uma resposta dura para o Barroso acabar com essa invasão de prerrogativa, mas, ao mesmo tempo, o Senado deveria imediatamente ter mandado a questão para a Comissão de Ética e o Senado, sim, afastado o senador. Agora, como é que você pode condenar um senador, uma espécie de um afastamento que é quase uma prisão provisória, uma captis diminutio média da sua função de senador, sem ter sequer um inquérito contra ele? Era um inquérito pelo desvio, não é um inquérito contra o senador. Não há uma sentença, não há um julgamento, mas ele foi afastado. Isso me causa uma certa indignação. Agora, o que eu vejo? Essa liberdade absoluta de atrapalhar, via a liberdade hermenêutica, os textos legais. Isso virou uma verdadeira balbúrdia, na minha opinião. Isso não pode continuar assim. E veja bem, não estou dizendo para você que não tinha que ser afastado, o Francisco, pelo Senado, não pelo Judiciário, nesse caso. O Judiciário devia pôr na cadeia depois do inquérito apurado e a condenação realizada. Bom, mas, doutor Roberto, a minha curiosidade era saber como é que era esse seu projeto, a sua redação, no sentido de, não digo minimizar esse corporativismo que ainda existe. Como é que ele seria assim, em linhas gerais? Em linhas gerais, ele estabelecia para a sociedade civil brasileira uma representação maior no Conselho. Ele não era um conselho de maioria corporativa. E detalhes eu não lembro, foi no meu primeiro mandato, né? Fui senador 2 vezes. Mas se você acessar a minha página na internet, provavelmente você vai encontrar o projeto inteiro lá. Mas eu sem já conhecer esse projeto, por essas expressões que o doutor Roberto mencionou, eu entendo que esse projeto devia ser muito bom. Eu também entendo que todo órgão de controle tem que ter uma participação significativa da sociedade civil. Porque se não houver uma participação significativa, a sociedade civil fica como figura decorativa. Então, por exemplo... E a corporação se defende. Claro, né? A corporação evita a condenação. Você sabe hoje que um juiz que comete um desvio de conduta extraordinariamente evidente é afastado do judiciário, mas recebe salários integrais? Daí eles dizem, não, mas ele, para perder o salário, tinha que ser condenado, e nunca processam o juiz. É afastado do salário integral, é uma vez de um prêmio. Daí vai fazer qualquer outra coisa. Vai advogar, vai dar consultoria. É uma coisa absolutamente inaceitável. E eu, pessoalmente, eu sou partidário de uma mudança profunda no judiciário. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Não era marxista. Era um partido socialista inspirado nos socialistas fabianos, os socialistas utópicos da Rússia, da Europa.
e propunha a reforma agrária, a reforma do judiciário. Explico como seria a reforma do judiciário. Ele foi instalado e proposto no Brasil no dia seguinte da proclamação da República. Então, nem se conheciam textos de Marx no Brasil. Provavelmente já tinha escrito alguma coisa no dia seguinte à proclamação da República. Mas ele levou em consideração Adam Smith, Bentham, Davi Ricardo e os movimentos fabianos que existiam na Europa. E ele propunha o fim dessa tradição fechada do direito romano-germânico. Propunha os tribunais de conciliação. Então, acabava com a figura do juiz. O juiz era um advogado que ia presidir o Tribunal de Conciliação. É uma coisa diferente, um pouco do que faz a China hoje. Você sabe que a China tem tribunais de conciliação e não segue o direito romano-germânico. A conciliação abrange 97% de todos os problemas judiciários na China. Conciliação desligada do Tribunal Romano-Germânico. O nosso aqui, a proposta do meu bisavô, ainda era com informações do direito romano, mas sem a vinculação de processos, recursos que transformam, cá entre nós que somos todos doutores por força de lei, né? Na verdade somos bacharéis, considerados doutores, sem termos feito pós-graduação ou doutorado, nós somos instrumentos e utilizamos essa coisa toda para recurso, pós-recurso, o que dá muito lucro para os advogados e deslumbra os juízes. Como é que fica um juiz que ganha um salário de 33 mil reais por mês, quando ele vê que, por exemplo, no caso da Lava Jato, tem um advogado que está ganhando milhões de reais para fazer uma audiência? Há uma desproporção, desequilíbrio absoluto no exercício do direito. Então, eu simpatizo com a proposta do Tribunal de Conciliação. Como eu estava dizendo, eu queria ter a opinião do doutor Roberto sobre esse meu entendimento. Todo órgão de controle tem que ter uma parcela significativa da sociedade civil. Claro que, evidentemente, não se pode deixar de ter membros da própria corporação nesse órgão de controle. Agora, no mínimo, tinha que haver um equilíbrio de forças. Membros da própria corporação e membros da sociedade civil. Não adianta colocar membro da sociedade civil no qual, nesse órgão de controle, o próprio órgão, os membros daquela classe, tem o poder de decidir. Ou seja, no mínimo, as forças tinham que ser equilibradas. Ou seja, membros da sociedade civil que pudessem, inclusive, ter o poder de decidir contra os interesses dos membros do órgão. Então, me parece que, por exemplo, é o seguinte, eu tenho entendido, eu tenho atuado em defesa administrativa de órgãos de classe, em que lá tem um advogado, tem um Ministério Público, mas a maioria é do próprio órgão. O que acontece? Então, figura decorativa, não apitam nada. Quem decide são os membros do próprio órgão de classes. Então, na minha opinião, exatamente, não atende Esse é o problema básico. Eu fiz um projeto a eliminar exatamente isso. Mas me baseei no direito português, argentino, e espanhol e italiano. Então, finalizando, na minha opinião, a sociedade civil tinha que ter um equilíbrio de forças juntos com membros do próprio órgão de controle. Mas, infelizmente, assim no Brasil, não vejo nenhum órgão de controle que tenha esse equilíbrio. Agora, o doutor Roberto Requião está à disposição aí dos colegas aí, ó. Então, posso, então, já aproveitar a oportunidade, já que estamos falando em judiciário. Eu gostaria de saber a opinião, senador, a respeito da decisão do ministro Marco Aurélio, né, em conceder aquele habeas corpus para o André do REP, né, e se ele acha, agora com o Fux, né, como presidente do STF, se o Fux agora ele vai, né, dar, então, a oportunidade para a Lava Jato continuar com seu despotismo absoluto, né, se ele vai colocar, por exemplo, a suspeição do Moro em julgamento, que parece que só vai ficar para 2021, né, se ele vai sentar em cima disso, como ele fez, por exemplo, com o auxílio moradia. Se o senador, se ele acredita... 9 em cada 10 professores de direito do Brasil
ou melhor dizendo, com mais franqueza, 11 em cada 10 professores de direito sabem que o Sérgio Moro atropelou o direito brasileiro na condenação do Lula e de alguns outros membros da política brasileira condenados pela Lava Jato. Isto não significa que muita gente não merecesse, que a corrupção não estivesse alastrando de forma fantástica e eu, como você, desejemos intensamente ver todo ladrão de dinheiro público na cadeia. Mas esses desmandos, essa hermenêutica liberada para o juiz se afastar da lei e condenar conforme a sua visão ideológica, está anarquizando com a justiça no Brasil. O Barroso, e eu sou um dos ex-senadores que votou no Barroso. O Barroso era brilhante. Quando eu fui governador, a Assembleia Legislativa contratou o Barroso para tentar dirimir alguns problemas aqui, e ele deu pareceres muito interessantes. O Barroso atropelou o direito. Se o Senado tivesse um presidente de verdade e os senadores não fossem de fantasia, ele teria sido punido com força, mas acabaram fazendo um acordo. O tal Chico de Oliveira, não é isso? O senadorzinho pediu licença por 90 dias e o Barroso revogou a Chico Rodrigues, senador. Hã? Chico Rodrigues. Chico Rodrigues. E fizeram um acordo. Não era acordo que tinha que fazer. Tinha que bater duro para que isso não se repetisse. Eu lembro, por exemplo, quando invadiram a casa da senadora Gleisi. Um absurdo total. Pegando o computador, uma casa oficial do senador, entraram na casa dela. É claro que eu, por exemplo, achava que o Paulo Bernardo, o marido dela, é responsável por tudo aquilo. Conheço histórias, eu mesmo tenho denúncias feitas a respeito disso. Mas eu não podia admitir que fizessem o que fizeram. O poder tem que ser independente. Sou a favor da quebra do tal foro privilegiado de todo mundo. Mas eu só aceito a quebra do foro privilegiado quando a minha lei de abuso de poder for completada. O que faltou na minha lei? Faltou dar a titularidade da ação penal para as vítimas. Eu fiz uma experiência e mantive a titularidade com o Ministério Público da iniciativa, mas dei uma possibilidade da parte privada agir se em 6 meses eles não se mexessem. Não se mexe, vão para os acordos políticos, que passa pela nomeação do procurador-geral e tudo mais, porque senão a quebra do foro privilegiado de um prefeitinho do interior faz com que um menino que fez o curso de Direito e passou num concurso lendo apostilha de procurador do Estado, peça a prisão dele se tiver uma irritação porque uma folha de uma árvore frondosa na casa do prefeito caiu na casa do promotor. Daí isso vira uma brincadeira. Ninguém vai conseguir administrar com seriedade. Porque nós estamos vendo é que, como os juízes não são punidos pelos abusos, eles abusam dos abusos de uma forma absolutamente inaceitável. E em relação ao Fux, senador, o que o senhor acha? E em relação ao Fux, né, agora como presidente do STF, né, se ele não vai fazer com que a Lava Jato, né, tenha, quem sabe, um respiro novamente, não é? Já que ela está querendo, não é? Assim, principalmente no Rio de Janeiro, com o que aconteceu com aquela determinação do Bretas, né, em relação aos advogados. Né, e agora descobriram que tem um advogado que vendia facilidades do Bretas, como se denunciava aqui no Paraná também, em relação ao Sérgio. Bom, isso tudo vai depender, numa visão bem racional, de quem sejam os futuros ministros. Né? Já vão nomear um que passou pela sabatina do Senado sem dizer nada. Mas acontece o seguinte, que hoje a Lava Jato está ameaçada pelos erros que cometeu e pelos corruptos que não querem ser condenados. Nós temos que conter o abuso da Lava Jato, botar de castigo na parede o Deltan Dallagnol e fazer os Bolsonaros se ajoelharem no milho. Mas nós não podemos tirar a possibilidade do Ministério Público punir os corruptos, que são abundantes no Brasil. A Lava Jato me encantou no seu começo, até que eu vi que o Sérgio Moro ia 1 vez ou 2 vezes por mês para os Estados Unidos. Não tem cabimento isso. Acabou sendo um instrumento da geopolítica americana e do capital. O que eles queriam era derrubar um veso, uma tendência nacionalista do governo.
Por que eu entrei de corpo e alma contra a Lava Jato no Senado da República? Porque eu vi que não era a corrupção que eles estavam combatendo. Corruptos manifestos e conhecidos do PSDB eram intocáveis nesse processo. Eu vi depois no WhatsApp da Intercept a conversa deles, não mexam com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele não pode ser atingido, senão nós perdemos apoio. Era uma jogada política, ideológica, e isso liquidou com a credibilidade do Ministério Público no Brasil e do Judiciário também. Mas tirar poderes de punição do Ministério Público, que é o seu papel, é a mesma coisa que eles não existem mais. E eu digo isso com tranquilidade, porque no meu primeiro mandato, o meu gabinete foi o bunker do Ministério Público. A Ellen Gleiss acampava lá, ela veio do Ministério Público e a gente tentava dar poderes ao Ministério Público que tinham sido rompidos com a ditadura militar. Mas, de repente, eu vejo que eles só queriam aumentar salário. Dá uma olhada no salário dessa gente, tanto do MP quanto do Judiciário. De repente, tem juiz ganhando 450, 500 mil. Teve um ano que eu levantei o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, ninguém tinha recebido menos que 250 mil reais. Então, você veja bem, eles estão mais preocupados corporativamente com a sua carreira e os seus proventos. Eles querem se equiparar, em termos de vencimentos, ao dono de um banco, de uma grande siderúrgica, um grande aplicador do mercado financeiro. Isto não pode continuar assim. Temos que fazer uma revisão desse processo. E tem os juízes arbitrais do Brasil e os juízes de conciliação da China. A China tem, se não me engano, 137 mil, 40 mil juízes, uma coisa assim, não tem o número, ou 130 mil, para 1,5 bilhão de habitantes. São os juízes conciliadores. E aqui no Brasil nós temos a experiência dos juízes arbitrais, que ainda se suportam nos princípios do direito romano-germânico, mas dois vizinhos estão brigando há 10 anos, entram lá, sentam na mesa, fazem um acordo, os juízes homólogos saem de mão dada e repartem o custo do táxi para ir para casa. Caso contrário, ficariam na mão de advogados, e eu sou advogado, por décadas. Os advogados ficam preservando os seus clientes, cobrando por mês. Tem aquela história da moça que foi trabalhar no advogado do seu papai, formada com brilhantismo numa universidade do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou de onde quer que seja, e disse para o pai, pai, sabe aquela ação que você tinha lá há 10 anos? Resolvi ontem, acabou. O pai, mas como? Com esta ação eu te formei na universidade, paguei os seus estudos, como é que você faz uma barbaridade dessa? É assim que funciona, na prática, esse jogo. Senador, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez aqui em Porto Alegre, né? Mesmo que seja de forma virtual, mas é um prazer muito grande ouvir o senhor falar. Eu já disse isso no outro programa e vou repetir. Ficaria ouvindo a tarde toda, o dia todo, porque é muito bom. Mas, já que o senhor está falando em China, essa briga do Bolsonaro, aí, essa história de não compro vacina da China, o povo todo esperando, ansiando por uma vacina, uma coisa que, né, definha essa pandemia. O que tem por trás disso, dessa birra que o Bolsonaro tem com a China? De certa forma, fake news dos nossos companheiros de oposição. O Brasil compra a vacina da China. Paralisia infantil, varíola, sarampo, são vacinas chinesas, se não me engano. Sim. O que o Bolsonaro disse é que ele não compraria a vacina do Dória. Ele não disse não compro vacina chinesa, eu não compro vacina do Dória, eu não falo com ele. E o pessoal saiu dizendo que ele não compra a vacina da China. Acabou a Anvisa autorizando agora a importação, a vacina vai sair. O importante é que nós temos que comprar a vacina que for efetiva, que tiver resultado. Pouco importa se é da China, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Finlândia, ou seja lá de onde for, a vacina que funcione. Eu tenho uma preocupação com as vacinas. É uma preocupação antiga que se baseia no uso, lá atrás, quando eu era menino ainda, você não tinha nem nascido, da talidomida.
que foi distribuída no mundo como um tranquilizante para mulheres grávidas e resultou em crianças sem pernas e sem braços, porque faltou a testagem, a experiência, e ela foi jogada no mercado. Eu acho que eu recomendaria o isolamento social, a que eu me submeto. Eu não quero contaminar ninguém e não quero ser contaminado. E que essa vacina seja experimentada, aprovada, e daí a vacinação ocorra em massa. Tenho muito medo de um acidente semelhante ao da talidomida em escala mundial. Mas, quando ela vier, ela tem que ser obrigatória. Porque não se trata de você querer ou não tomar vacina. Se trata da defesa da sociedade, das pessoas que convivem com você e que com você se relacionam. Obrigada. Mas o Bolsonaro não... Só para esclarecer uma coisinha, doutora Luciana, o Bolsonaro não quer tornar ela obrigatória. Ele quer que seja facultativa. Mas esse é o Supremo que vai decidir. Mas o Bolsonaro tem razão para isso, né? Você sabe que corre aí nos corredores da política brasileira que ele toma aquele ozônio retal em Itajaí, em Santa Catarina. Ele acha que aquilo é bastante para ele. Realmente, conhece aquele ozônio? Realmente é uma questão que vai ter que ser judicializada, né? Sem dúvida. Com o Bolsonaro no poder vai ter que ser. Aliás, teria que ser judicializada de qualquer maneira, né? É a defesa da sociedade, a defesa do coletivo. É que nem aquele ditado. Eu acho que o direito de um termina quando começa o direito de outro. Se eu tenho direito, claro, eu não posso ser contaminado por aquele que não quer ser vacinado. E nesse caso não é nem o direito de outro, é o direito de todos. Claro. E aí, doutor Luiz Fernando? Eu queria entrar com... Boa tarde, senador. Agradecer a sua disponibilidade novamente de participar com a gente. Eu queria fazer uma questão mais partidária com o senhor, do seu partido, MDB. Desde 1994 até 2018, o MDB já apresentou apenas 2 candidatos à presidência da República. Nas outras eleições, sempre entrou junto com coligações a fim de obter cargos. Qual é o destino do PMDB? E emendando uma outra pergunta, o cantor Caetano Veloso queria fazer uma live musical para arrecadar fundos para a campanha da Manuela Dávila no Rio Grande do Sul e do Guilherme Boulos em São Paulo. Nosso TRE aqui, gaúcho, diz que seria um showmício e proibiu ele de realizar esses shows. Eu queria a opinião do senador sobre isso. Eu queria fazer uma comparação simples. Eles permitem um jantar de adesão. Então, eles proibiriam que nesse jantar de adesão servissem a comida, porque é uma demonstração da arte do cozinheiro, é uma demonstração de culinária avançada. Uma palhaçada isso. O judiciário está brincando. Sabe que aqui em Curitiba eles condenaram agora por propaganda antecipada de um cara da direita, tal de Francisquini. Um sujeito no qual eu jamais votaria, que tem um comportamento péssimo, é o lado negativo da política brasileira, um bolsonarista do cão. Mas eles deixam o prefeito de Curitiba utilizar a máquina da prefeitura em propaganda da prefeitura, anúncio de obras. É uma desproporção simplesmente brutal, porque o cara disse que ia ser candidato um mês antes da convenção partidária. Então está virando uma piada isso. O comportamento é uma brincadeira, o comportamento do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos vivendo uma judicialização disso tudo absolutamente sem sentido. No mundo civilizado não existe justiça eleitoral. É a justiça comum que julga as coisas quando devem ser julgadas. Isso virou uma brincadeira. Senador, em relação ao PMDB não participar das majoritárias para a presidência da República, qual a sua opinião? Você sabe qual é o partido que apoia mais o Bolsonaro hoje? É o PMDB. 92,7% dos votos pretendidos pelo governo, o PMDB deu. Mais do que os próprios partidos que elegeram o Bolsonaro, mais que o PSDB, que o DEM e tudo isso. Então, está completamente perdido. Eu sou um estranho no ninho do PMDB. Eu não saio porque não vejo muita perspectiva de para onde ir. E acho também que a base do PMDB é ainda parte do velho MDB de guerra do passado, que lutou contra a ditadura e tudo mais. Mas eu acho que a posição é insuportável e ela vai render o desaparecimento por falta de força eleitoral. Vai desaparecer por falta de voto.
E, senador, eu gostaria de fazer uma observação também, que o senhor desse o seu parecer a respeito. Essa falta de união das esquerdas, agora, neste momento que nós estamos vivendo, não é? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, Manuela Dávila e Miguel Rosseto, né, então, PCdoB e PT estão unidos, não é? E estão, parece, com uma vantagem bem interessante. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, né, que tem o Gilmar Tato pelo PT e o Guilherme Boulos e a Erundina pelo PSOL, né, que estão com muito mais chances de eleição do que estaria, então, o Gilmar Tato. Essa dificuldade das esquerdas em formarem uma frente, né? A que o senhor atribui isso, essa dificuldade? Há quem diga que seja o protagonismo do PT, não é? Mas eu gostaria de saber qual é o seu posicionamento. Você está analisando a forma, eu prefiro ir ao conteúdo. Eu vejo que as campanhas no Brasil inteiro... Primeiro, eu votaria no Boulos de São Paulo e votaria na Manuela em Porto Alegre, sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo que as campanhas estão desassistidas por uma visão nacional. A impressão que eu tenho, até pela conduta dos partidos no Congresso Nacional, por exemplo, do PT agora, na questão da independência do Banco Central, quando o líder do PT apresenta um projeto para criar um depósito remunerado para bancos submetido às operações compromissadas, que eram calçadas por títulos, dando uma flexibilidade enorme para os bancos, sob o pretexto de que assim desapareceria contabilmente o valor da dívida. Porque juro é juro pago numa conta remunerada e o título é uma dívida que tem que ser contabilizada e que chegam aí a 26% já da dívida total brasileira. Então eles querem escamotear isso. Eu dizia que eles querem escamotear como se a Márcia se chamasse Roberta e desaparecesse todos os pecados da sua vida. Como se o Flávio Bolsonaro se chamasse Henriquinho e com isso não pudesse ser condenado mais. Uma questão semântica ridícula. E eu pergunto a você, o que tem um partido de oposição a fazer para viabilizar projetos de lei para melhorar a vida dos bancos que estão enriquecendo e ganhando bilhões de reais diante da miséria do Brasil? Eles estão todos, partidos, a meu ver, trabalhando para substituir o Bolsonaro. Não a política liberal que acabou elegendo o Bolsonaro, controlando a televisão e tudo mais. Eles estão concorrendo ao cargo de capitães do mato da direita. Eles dizem o seguinte, não, vamos fazer uma aliança, nós não mexemos nas privatizações, vamos deixar as políticas sociais assim e nós vamos conter a indignação popular com políticas compensatórias. Não agridem os bancos, não agridem o sistema financeiro, não reclamam dos juros dos cartões de crédito, que chegam a 340%, 400% ainda hoje. Querem ser substitutos do Bolsonaro. Estão aborrecidos com o Bolsonaro no picadeiro desse circo em que se transformou o Brasil, querem substituí-lo. Mas não atacam a política, estão vazios. Então você fala a esquerda liberal é uma tapeação. A esquerda liberal faz proposta de defesa dos bancos, como fez o PT agora, com essa conta remunerada. Eu questionei tudo isso e alguns deles me disseram, mas a Dilma mesmo tinha proposto isso. A Dilma era assessorada pelo Meirelles, pelo Joaquim Levy e pelo outro cara lá, o Haroldo, não sei o quê, que era a mesma coisa que Guedes, que todo esse pessoal. Quem escreveu isso? O Marcos Coimbra? O Haroldo? Como é que é Haroldo? O último ministro da Dilma, lá não me lembro o nome dele. Então, nós estamos dizendo é uma disputa pelo poder. Eles querem operar o Estado, mesmo que o Estado seja comandado pelos interesses geopolíticos norte-americanos e do capital financeiro, que é o capital vadio, que não produz nada, que não investe numa fábrica, que não dá emprego, que não inova na tecnologia e que vive da rolagem básica das dívidas dos Estados independentes do mundo e do Brasil, consequentemente. Então, essas coisas me aborrecem. Você sabe que eu choquei? Senador, e já houve uma manifestação, né, da esquerda em relação a isso, porque a única pessoa que eu vi, né, denunciando isso foi o senhor essa semana. Eu vi o Márcio Pockmann botando um Twitter, mas o Márcio é uma posição muito boa, né? Que foi o presidente da Fundação Perseu Abramo, não é mais. E eu acho que uma parte da nossa esquerda
os tais liberais de esquerda, são sociais-democratas que querem conviver com o capital, com pequenas conquistas compensatórias para os trabalhadores, respeitando toda a cabotinagem do comando global do dinheiro. Agora, não sou só eu que estou gritando. Lembra que tem uma voz bem melhor do que a minha, que é o Papa Francisco, que condena o domínio do capital financeiro no mundo. Mas em relação a isso do Banco Central que eu estou me referindo, senador, é o domínio do capital. É o domínio absoluto do capital. Exatamente. Eles ficam dizendo, somos contra a venda dos Correios, somos contra a venda da Caixa Econômica do Banco do Brasil. E, de repente, se associam à venda do Brasil, com o Banco Central independente, e mais uma manobra que acaba com a política fiscal brasileira. Canalice. E o senhor colocou, senador, que foi no governo, que a presidenta Dilma, não é? Que teria entregue o pré-sal. Desgraçadamente foi. O Serra entrou com o projeto do pré-sal, liquidando o pré-sal, abrindo, e nós tínhamos uma maioria no Congresso para derrotá-lo com facilidade, porque era uma emenda constitucional. No dia da votação, o Jucá vai ao Palácio, o Eduardo Braga era ministro das Minas e Energias, e conta a lenda que levaram alguns senadores da base de ampliação do governo na Casa Civil. Votaram, voltaram e votaram com o Serra. É inadmissível isso. Agora, eu não quero fazer um julgamento do porquê. Talvez fosse o desespero da verificação, que estavam derrubando o governo por outras maneiras, a tentativa de uma conciliação. Mas isso chama-se frente ampla. Com o povo? Não, com os banqueiros, com os interesses econômicos, com o domínio absoluto do capital financeiro. Minha gente, a indústria brasileira está desaparecendo. Nós não tínhamos uma política. O Lula, quando assumiu, o Fernando Henrique tinha desapropriado e vendido, nacionalizado, internacionalizado, 63 empresas públicas brasileiras. Vamos nós aqui admitir que algumas delas não serviam para nada mesmo. Eram empresas eventuais de governos anteriores que cumpriram o seu papel num determinado momento e a constante mutação dos fatores da economia as transformaram em empresas inúteis. Ou nunca foram úteis, algumas. Mas a Vale do Rio Doce, tudo foi um acordão em nome da governabilidade. Então não acusamos mais o PSDB de nada. E veio a CC5, o escândalo do Banestado, impediram a apuração e a introdução dos documentos de Nova York, do Ministério Público e da Polícia Federal, do destino do dinheiro na CPI e no processo que o Moro mandou para o Supremo Tribunal Federal, que foi arquivado por falta de materialidade, porque não tinha informação. Foi o acordão, a primeira frente ampla. Nós temos que acabar com isso. Nós precisamos de um projeto moderado, aristotelicamente eficiente, ato meio, ato eficiente, que não tenha um extremo de covardia, que é a frente ampla, e não tenha um extremo de temeridade, que é uma proposta que não pode ser sustentada nas condições reais do Brasil. Temos que ter um projeto meio. Eu, pessoalmente, eu tenho uma visão mais diferenciada da estrutura econômica e administrativa brasileira. Mas nós precisamos ter um projeto transitório que restabelecesse a soberania, a democracia, a liberdade de imprensa. Eu insisto. Nós estamos conversando aqui. Quantas pessoas estão nos assistindo? Poucas. Talvez no meu Facebook, no de vocês, depois, a gente termine aí com 200, 300, 400 mil acessos. Mas qualquer notícia na Globo tem 1000 vezes mais capacidade de atingir a população do que nós. Então, uma reforma da comunicação no Brasil é importante, valorização do trabalho, volta de garantias trabalhistas, que não precisam ser iguais às absurdas que existiam antes e que foram mantidas, né? A dos parlamentares é mantida, a do Ministério Público, do Judiciário é mantida, das funções de governo são mantidas, e os militares tiveram a sua situação extraordinariamente melhorada. E o povo se ferrando. Precisamos valorizar o trabalho, gerar emprego e garantir salário e aposentadoria dos mais pobres. Mas uma proposta de transição. Depois disto, os partidos que se organizem e coloquem as suas propostas e submetam a escrutínio eleitoral que se multiplica nos anos.
Chama-se democracia. E o senhor acredita em referendo revogatório, senador? Eu acho que a função fundamental da nova política é o referendo revogatório e a anulação de vendas absolutamente insustentáveis. Quando eu sou presidente de honra do grupo misto parlamentar Câmara e Senado. Quando eu fui senador, eu fui presidente e o nosso velho senador lá de Minas Gerais, o Petrus Ananias, era o diretor-geral. Nós fizemos uma carta e mandamos a todas as embaixadas acreditadas no Brasil. Vocês estão comprando de quem não tem autorização do povo brasileiro para vender. Vocês estão comprando mercadoria roubada. Isto é crime de receptação e está previsto no Código Penal. Um governo popular que se sobreponha a esta loucura toda, talvez com a mesma energia com que a Bolívia resgatou o mando popular do seu país, vai considerar tudo isso receptação de mercadoria. E vocês vão devolver o trambique que fizeram com o governo sem indenização. Porque receptar é crime e não existe boa vontade nisso, não existe inocência. Doutor Roberto Requião, vou fazer pedir uma outra opinião. Eu tenho a nossa Constituição, ela não permitia a reeleição do presidente da República e ela foi introduzida no governo Fernando Henrique. Por quê? Foi comprada no governo Fernando Henrique. Parte da distribuição de rádios e de dinheiro. Exato, mas de qualquer maneira foi instituída no governo dele porque ele pretendia ser reeleito. Bem, e eu tenho observado que esse instituto da reeleição é extremamente nocivo à administração do país, porque todo presidente que é eleito, ele visa exclusivamente praticar atos para ser reeleito. O Bolsonaro dizia que não ia ser candidato à reeleição e desde o primeiro dia do governo dele, ele só pratica atos visando a reeleição. Então, um candidato que quer ser reeleito, ele jamais pratica atos que venha... Ele só quer conceder benefícios, ou seja, abono disso... Você está me dizendo que ele parte para o populismo e não para a racionalidade. Então não era hora de nós rever essa situação da reeleição? Teoricamente, a reeleição é uma coisa boa. Você manter um governo que está dando certo, não interromper o crescimento do país e tudo mais. Mas na prática se provou um desacerto, porque os governos passam a utilizar dinheiro, máquinas e tudo, não para se reeleger pelos seus acertos, pela estabilidade, pelo desenvolvimento que tenham produzido, mas pelo uso da máquina, pela utilização das grandes redes de televisão para derrubar os adversários, fake news para desmoralizar a própria política e se colocarem como certos reeleitos com o uso do poder que dispõem. É uma merda isso. Eu tenho observado isso, que realmente se mostrou extremamente nocivo. A ideia inicial era de que só um mandato não é possível dar um rumo certo ao Brasil, precisa de 2 mandatos, mas na verdade se tornou, na minha opinião, extremamente nocivo. Concordo plenamente. Se passa, então, que se aumente o mandato para 5 anos. Como era antes, inclusive, né? Acho que o mandato antes era 5 anos. Aumente para 5 anos. Sem direito à reeleição. Exatamente. E daí os partidos são obrigados a se reorganizar, a ter consistência interna. Você veja, por exemplo, no Paraná, eu fui governador 3 vezes, eu fui senador 2 vezes, eu fui prefeito da capital, eu fui deputado estadual. Mas eu fui, no PMDB, uma espécie de uma figura isolada. Eu me comunicava com a população, mas o meu partido praticava fisiologia. Quando eu apertei a nossa bancada de deputados, eles saíram do partido e foram para o PSB. E foram apoiar o tal do Beto Richa, que já esteve na cadeia, provavelmente anda com uma tornozeleira no pé, e que, se o judiciário do Paraná tiver um mínimo de compostura, vai prendê-lo por 30 anos, no mínimo, pelas patifarias que fez. Então, os partidos não têm consistência. Você veja, o PT sem o Lula é o quê? Não se estruturou internamente, não politizou os seus quadros. E o PT tem quadros maravilhosos. E, a meu ver, a base do PT tem uma identidade profunda com a população mais pobre, marginalizada e trabalhadora do Brasil. Mas as elites ficaram negociando no jogo antigo do Congresso Nacional, igual ao do PSDB e dos outros países, dos outros partidos. E daí veio Joaquim Levy, Meirelles, Nelson Barbosa,
E o PT se desmoralizou, sendo extraordinariamente concessivo em determinado momento com a corrupção. O Lula, hoje, não é mais o Lula presidente. Um ano de penitenciária fez ele refletir muito sobre o que ele tinha que fazer. Mas eu pergunto para você, se essa história de independência do Banco Central é a venda do Brasil, se essa proposta do PT não tem sentido porque só beneficia os bancos, por que os candidatos a presidente da República não estão gritando? Eu não escuto o grito do Ciro, não escuto o grito do Dino, não escuto o grito do Haddad e nem do Lula. O que é que está acontecendo? Estão todos disputando a condição de capitães do mato do liberalismo econômico, simulando esse esquerdismo liberal? Onde é que nós estamos? Enganando quem? O senhor coloca o Ciro Gomes como um candidato de esquerda, senador? O Ciro tem... Eu não vou para o maniqueísmo dessa briga do Ciro com o PT. Eu acho uma estupidez o que ele está fazendo, uma jogada de marketing equivocada, mas ele tem ideias boas. O Ciro tem análises interessantes da economia, propostas razoabilíssimas, mas o que eu vejo é que falta a ele, como a todos, uma posição mais clara. Eles são candidatos, eles querem acertar com todo mundo. Eles querem o apoio dos banqueiros, do capital financeiro, dos partidos, dos pilantras, dos ruralistas, e com a televisão pretendem enganar a população. Está faltando clareza. Que se me dá quem vai ser o futuro candidato de um governo de transição, que eu imagino que seja uma candidatura única e uma proposta bem clara para toda a oposição brasileira, uma frente política. E a frente se caracteriza por se opor a alguma coisa. Nos opomos como papa ao liberalismo econômico, a exploração absurda da população trabalhadora, a apropriação da mais-valia tecnológica para o enriquecimento dos donos do capital financeiro e os rentistas, e não para a valorização do trabalho, o ócio que se pode dar às famílias para viverem melhor a sua vida, estudarem, cuidarem dos filhos e formarem uma sociedade nova. Isso é que me interessa. Agora, não tomam posição alguma. E daí, as posições econômicas vamos discutir para frente. Eu, por exemplo, acho que a estrutura bancária, hoje, devia ser preservada, mas os bancos estatais deviam ter uma força brutal, porque senão passa tudo a ser um negócio. Passa tudo a ser um negócio. Exatamente. A desumanização da economia é o liberalismo econômico. É uma estupidez isso tudo. Mas eu vejo que, à medida que são candidatos, eles passam a não ser legítimos, deixam de ser transparentes. E é isso que eu estou reclamando. Afinal, eu tenho que votar, e você também, na próxima eleição. Quero saber em quem. Isso que eu ia perguntar. Em quem nós vamos votar para presidente na próxima eleição? Em quem tiver um programa de unidade nacional que incorpore 70% da população, programa meio, um programa eficiente, que não seja temerário nem pela covardia, nem pelo excesso, mas que restaure a soberania, a democracia e valorize o trabalho e gere empregos. Então, o primeiro momento é esse. Fundamental é que o povo volte a comer com o produto do seu trabalho. E isso... Dignidade ao povo, né? Trabalho, né? Trabalho. Acho que trancou lá os senadores. Você vai voltar. Tem que ser políticas táticas e transitórias. Mas o que é que faltou? Faltou a proposta de desenvolvimento real do país, de apoio à industrialização. Nós perdemos essa oportunidade de ouro. E nós perdemos única. O que, senador, o senhor estava falando e trancou, né? Parou a sua fala. Então, nós só pegamos o final agora. Trancou? Parou? Uhum, Sabotagem. parou. Deve ser É verdade. Não, o que eu estava dizendo é que precisamos de um programa que garanta o desenvolvimento do Brasil, seja moderado, mas seja sustentável, que garanta a liberdade de imprensa, a soberania nacional e a democracia interna. Que valorize o trabalho e crie empregos. E daí os partidos se organizam fazendo suas propostas para a administração pública, para a posição do Brasil no Conselho das Nações, para a economia e tudo mais. E eu pretendo participar disso com a experiência que acumulei ao longo da minha vida.
Eu entrei na política sonhando em transformar o mundo. E, de repente, eu vejo essa coisa deprimente da esquerda apoiando a venda do Banco Central, colaborando com um projeto para beneficiar banqueiros que têm um lucro simplesmente obsceno, imoral no Brasil nesse momento. O que é isso? Bem, está chegando o final do nosso programa e eu, antes de encerrar o programa, eu gostaria de deixar consignado o meu lamento em não poder contar com essa mente brilhante, esse vasto conhecimento político que o Dr. Roberto Requião tem da política, que não esteja atuando. Então, acho que o senhor tinha muita coisa para dar, para colaborar para o país. Então, acho que o senhor tinha que repensar essa sua ideia de não voltar à política. Não, não tenho essa ideia. O que eu acho é que eu não preciso do mandato para fazer política. Por exemplo, já fizemos 2 programas. Eu acho que nós estamos colaborando para o esclarecimento da população, sem a pretensão da verdade ser nossa. Nós estamos pondo posições pensadas para discussão da opinião pública. Nós estamos formando quadros, inclusive quadros que critiquem as nossas ideias, que não podem ser absolutas também. Mas eu não saí da política, eu faço 3, 4 lives por dia. E se fizermos mais uma com o programa de vocês, eu posso até pedir uma música no Fantástico. Não, e espero que o senhor faça muitas outras. Haverá de ocorrer essa oportunidade. Então, mas, de qualquer maneira, o seu vasto conhecimento, essa sua mente brilhante, tem colaborado muito, acho, para a população que nos assiste. Então, estamos fazendo política. O meu sincero... Não, eu entendi que, de repente, no exercício do mandato, talvez tivesse mais condições, mas eu acho que, como o doutor Roberto falou, realmente, através dessas manifestações, já esteja colaborando com o nosso país. Bom, então, dito isso, eu agradeço a presença da doutora Márcia, doutor Fernando, e especialmente um agradecimento todo especial ao doutor Roberto Requião por ter participado desse nosso programa. Um agradecimento tenho eu em relação a vocês, um abraço, sigo em frente, debatindo. Fica uma ideia. Por que vocês não chamam o Dino, o Ciro, o Haddad e o Lula para discutir essa proposta da bancada do PT de conta remunerada só para os bancos e a falta de vibração e de denúncia do projeto que tramita no Senado, dando independência ao Banco Central? Onde é que está o grito desse raio de oposição que não passa de uma esquerda liberal fingindo que é oposição ao governo Bolsonaro? Ou não, ou eu estou errado e vou ficar satisfeitíssimo com o grito e a mobilização deles a favor do Brasil. E daí vou escolhendo até um candidato a presidente da República entre eles. Um abração a vocês. Valeu. Muito obrigado. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores, e em nome da minha bancada, e lhes digo que nos aguardam. Até a próxima semana. Valeu, minha gente. Obrigada. Hoje é o dia da democracia. O que é essa tal democracia? Dizem, o Brasil vive uma democracia. Eu acho que não é bem assim. O que é democracia? Democracia, minha gente, é um processo que se resolve pela vontade da maioria. Mas a essência da democracia é a liberdade das minorias se manifestarem, acessarem os meios de comunicação em igualdade e pelo convencimento, pela racionalidade de suas teses, se transformarem também em maioria. Fundamental, a essência da democracia é a liberdade de expressão das minorias e o acesso, hoje, modernamente, aos instrumentos de comunicação. Então, vocês vejam que o Brasil, com os monopólios das grandes redes de comunicação e a possibilidade que pessoas como eu têm hoje aqui de usar o periscópio para dar a sua opinião, não vive uma democracia plena, porque nós somos esmagados pelo poder dos monopólios concentrados de televisão, de cadeias de rádio e de tudo mais. Mas a democracia é o regime que procede pela opinião da maioria e tem como sua essência
a liberdade das minorias acessarem em igualdade de condições os meios de comunicação. Valeu, minha gente. Um abraço para vocês no Dia da Democracia, que esperamos que venha a ocorrer no Brasil. Em que momento, eu não sei, mas evidente que não é agora. Comunicando Direito, Apoio Cultural, Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.